No começo dos anos 2000, algo estranho aconteceu nas pistas da Europa e muito provável que você nem se lembre desse carro. E a Ferrari prefere que continue assim, sem que você saiba. Mas eu te conto, esse é um carro que surgiu, dominou e então sumiu. Parecia uma Maserati, mas por baixo da carroceria era pura Ferrari. Mesmo motor, mesmo chassi e mesma obsessão técnica. Nas corridas ele começou a incomodar, pois era muito rápido, preciso e dominante. Nesse período, muitas fabricantes colecionavam derrotas, fracassos e projetos ruins. Os bastidores ferviam com reclamações e protestos. Ele era um protótipo que, por obrigação, recebeu placa e a própria criadora tentou mantê-lo nas sombras. Mas por quê? Como um carro com performance de protótipo entrou numa categoria de turismo? Como a FIA permitiu que isso acontecesse? Hoje você vai descobrir como esse carro saiu da mente dos engenheiros de Maranello, carregou o escudo da Maserati e depois foi esquecido da história oficial, pelo menos até agora. O bastardo inglorioso. A virada do milênio. No início dos anos 2000 marcou uma mudança clara no universo dos superesportivos. Depois de uma década de excessos visuais e potência mal administrada, o foco começava a migrar para a eficiência, o controle eletrônico e a influência direta do automobilismo de elite sobre os modelos de rua. Carros como o Ferrari Enzo, o Porsche Carrera GT e o Mercedes SLR McLaren mostravam que a nova geração não queria apenas velocidade, mas engenharia de verdade. Algo mais estruturado precisava nascer para controlar e manter tanta potência colado no asfalto. Ao mesmo tempo, o automobilismo de longa duração passava por uma transição. As categorias de GT deixavam de lado o espírito amador dos anos 90 e se aproximavam de uma profissionalização agressiva, com regras técnicas mais rígidas e fabricantes investindo pesado em projetos específicos. Modelos como o Ferrari 550 GTS, o Corvette C5R e o Saleen S7R eram exemplos de carros que, embora derivados de plataformas de rua, haviam sido transformados em máquinas altamente especializadas para o endurance. Dentro desse cenário, a Maserati ainda era uma presença discreta. Após décadas afastado das pistas e com uma linha de veículos pouco competitiva, a marca buscava formas de reconstruir a sua reputação. E essa é a nossa marca, a Born to Fast, que representa liberdade, coragem e a vontade de se desafiar todo santo dia. Você aí que acorda buscando os seus sonhos, saiba que isso nasceu através de um sonho e que hoje é uma realidade e que eu espero que você também faça parte dessa comunidade. Então eu só queria pedir uma coisa, um voto de confiança. Entra no link que a gente deixou na descrição, onde você vai conhecer um pouco mais sobre a Born to Fast, os designs aí. Eu tenho certeza que você vai gostar e logo logo vai estar usando e vai se orgulhar muito de fazer parte desse nosso novo projeto. E também lembre-se que a vida é muito curta para a gente ficar andando aí devagarzinho. Às vezes a gente precisa acelerar e esse é um dos nossos intuitos, tanto na produção de conteúdo quanto aqui com a Born to Fast. Então dá essa moral aí, não custa nada. Tamo junto. Controlado pela Ferrari desde 97, operava sob a tutela do grupo Fiat e tinha acesso à base técnica mais avançada da indústria italiana. Mas ainda faltava um movimento que o recolocasse seu nome no centro da atenção internacional. A resposta viria por meio de um plano ambicioso. Enquanto outras fabricantes adaptavam carros de rua para correr, a Maserati planejava fazer o caminho inverso. Construir um carro de competição desde o primeiro esboço e, apenas por obrigação regulatória, transformá-lo em modelo legalizado para as ruas. A meta era simples e direta: voltar ao topo do automobilismo europeu, mesmo que isso significasse forçar os limites da regulamentação e da própria identidade da marca. Para a Maserati, esse topo não era um território desconhecido.
A marca já havia vencido corridas de Fórmula 1, provas de resistência e campeonatos mundiais com modelos como o lendário 250F, guiado por Juan Manuel Fangio, o 300S e o 400S, protagonista em diversas etapas do Campeonato Mundial de Carros Esporte da FIA nos anos 50. A última grande vitória internacional havia sido nas 12 horas de Sebring, em 57. Desde então, a presença da fabricante no automobilismo havia se diluído, limitado a programas de clientes e eventos pontuais. O MC12 nasceria nesse contexto, não como uma resposta ao mercado ou símbolo de luxo, mas como ferramenta estratégica para devolver o prestígio técnico à Maserati. Era um carro feito para provar um ponto, um que não era negociável. A retomada da fabricante ao mundo das corridas começou internamente, com o nome técnico e direto, MCC, sigla para Maserati Corse Competizione. Depois de 37 anos fora do automobilismo internacional, a marca italiana queria voltar à competição com um carro totalmente novo, pensado para vencer na principal categoria de Gran Turismo da Europa. A ideia era usar a força de Maranello para se reposicionar como uma marca premium de esportivos refinados, com produtos próprios, mas compartilhando base técnica. Na prática, isso significava acesso a motores, eletrônica e estruturas desenvolvidas pela Ferrari, algo que poderia ser aproveitado para muito mais do que carros de rua. A oportunidade surgiu com o regulamento da FIA GT, que ainda permitia certa flexibilidade no desenvolvimento do Homologation Specials. Isso significa que, se a marca produzisse uma quantidade mínima de exemplares legalizados, poderia construir um carro de corridas de altíssimo nível sem precisar partir de um modelo de linha. A Maserati viu ali uma chance real de reposicionar sua imagem de forma rápida e contundente, usando a pista como vitrine técnica. O projeto foi estruturado em torno do monocoque de fibra de carbono da Ferrari Enzo, o modelo mais avançado já produzido pelo grupo até então. A partir dessa base, o carro seria redesenhado para atender às exigências da FIA e maximizar sua performance em pistas de alta velocidade. A missão foi entregue a dois nomes de peso: Giorgio Ascanelli, ex-Fórmula 1, ficou responsável pela parte técnica, enquanto Frank Stephenson assumiu o desenho da carroceria. O cronograma era apertado, a FIA sinalizava mudanças futuras no regulamento, e a janela para projetos extremos estava se fechando. A Maserati precisava colocar o carro em pista antes do fim de 2004. O que nasceu como um plano de resgate também continha urgência, e a corrida havia começado antes mesmo de o carro acelerar. Um DNA igual. Curiosamente, o MC12 não existiria sem a Ferrari Enzo. A estrutura que sustentou o projeto da Maserati veio diretamente do supercarro que a Ferrari lançaria como vitrine de sua engenharia mais avançada. O monocoque em fibra de carbono, a posição do motor, a arquitetura das suspensões e até o V12 de 6 litros foram herdados do Enzo, mas o que se fez a partir disso seguiu um caminho completamente diferente. O motor F140 foi recalibrado para entregar 630 cavalos na versão de rua, abaixo dos 660 do Enzo, como forma de manter a hierarquia entre as marcas. No entanto, a estrutura interna do propulsor permanecia praticamente a mesma, com bloco em liga leve, virabrequim plano e admissão de fluxo cruzado. A curva de potência priorizava a resposta em médios e altos giros, com foco em uso contínuo sob carga elevada. A suspensão seguia o padrão de duplos braços triangulares, com push rods, ajustável para diferentes condições de pista. A caixa de câmbio sequencial, operado por borboletas, permitia trocas rápidas e consistentes, ainda que fosse menos refinado em uso civil. O diferencial autoblocante foi recalibrado para maximizar tração nas saídas de curva, característica essencial em provas de longa duração. Mesmo partindo da mesma base, o MC12 dimensionalmente cresceu em todas as direções, mais longo, mais largo e mais alto que o modelo da Ferrari, e acabou por assumir proporções incomuns para um super esportivo. O motivo era simples. Cada centímetro servia a uma função aerodinâmica específica, e o que nasceu da Ferrari não demorou a ganhar a identidade própria. Frank Stephenson havia acabado de deixar a BMW quando foi convidado pela Ferrari para assumir o design da Maserati. Seu trabalho no redesenho do Mini Cooper havia chamado a atenção por equilibrar tradição e funcionalidade com soluções modernas, e sua chegada ao grupo coincidiu com o momento em que o projeto MCC ganhava forma. Naquele momento, Stephenson recebeu uma missão completamente diferente do que já tivera até então. Pela primeira vez, teria liberdade para criar um carro sem precisar agradar ao grande público.
Com o monocoque já feito facilitando sua vida, ele partiu do zero para redesenhar uma carroceria que fosse compatível com os objetivos aerodinâmicos do time de engenharia. Foram apenas 4 meses entre os primeiros estudos em argila e o modelo final validado no túnel de vento, e nenhum centímetro da carroceria era decorativo. A frente tinha formato de cunha, com um capô afilado que canalizava o ar para os dutos laterais e para as tomadas de refrigeração. O para-brisa curvo criava uma bolha central ao redor da cabine, enquanto as caixas de roda traseiras projetavam um volume aerodinâmico que favorecia o efeito solo. A ausência de vidro traseiro não era um recurso estilístico, mas uma solução funcional para a rigidez estrutural e pureza do fluxo sobre o difusor. A traseira concentrava o elemento mais marcante, uma asa fixa de 2 metros, sustentado por suportes expostos que se ligavam diretamente ao chassi. Cada parte do carro foi modelado para gerar pressão aerodinâmica sem ultrapassar os limites impostos pela FIA. Com o apoio da Dallara, a equipe de Stephenson chegou a um número expressivo para a época, mais de 750 kg de downforce em velocidade máxima. Anos depois, Stephenson diria que o MC12 foi o projeto mais técnico de sua carreira. Nada ali foi feito para agradar, e sim, para um designer certamente libertador. Maserati's approach was a little bit interesting, I would say, because they came through the back door in the sense that what they would do, instead of modifying an existing road car, they would take and modify a race car that they designed that would be designed to become a road car. Para competir na categoria GT1 da FIA, a Maserati precisava atender um critério técnico claro. O carro de corrida deveria derivar de um modelo legalizado para uso civil, com no mínimo 25 unidades produzidas e registradas. Por isso, o MC12 Stradale foi criado. A estrutura central e a engenharia do modelo era idêntica à do carro de competição. O que mudava era basicamente a superfície. Por dentro, recebia couro, alcântara e detalhes de acabamento emprestado de modelos da Ferrari. Nenhum desses elementos, porém, alterava sua essência. O MC12 era largo demais para ruas estreitas, desconfortável em velocidade baixa e impraticável para o uso urbano. Não havia vidro traseiro, câmera de ré ou sistemas de auxílio à condução. A direção era pesada, o câmbio agressivo e a suspensão transmitia cada imperfeição do solo. Não existia sistemas de som, não havia espaço para bagagens. O que existia mesmo era um carro de corridas com placa. A Maserati selecionou pessoalmente os compradores. A venda era restrita à Europa e alguns poucos mercados selecionados, já que o modelo não atendia às normas de segurança e emissões dos Estados Unidos, por exemplo. No total, 50 unidades da versão Stradale foram produzidas entre 2004 e 2005, além de 12 exemplares da versão Corsa, voltado exclusivamente ao uso em pista. O objetivo nunca foi gerar lucro nem criar um ícone da coleção. A fábrica nunca promoveu o MC12 Stradale como produto. Ele não apareceu em salões, propagandas ou campanhas. Seu papel era silencioso, mas essencial. Sem ele, a versão de corridas jamais teria autorização para competir, e era o que realmente importava. O plano era ambicioso, mas o cronograma estava sob controle. A Maserati conseguiu colocar o modelo em pista ainda na temporada de 2004, cumprindo o prazo necessário para entrar na última janela de homologações com relativa liberdade técnica. A estreia aconteceu na 8ª etapa da FIA GT, no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, território simbólico não apenas para a Ferrari, mas para o próprio grupo Fiat. A ocasião atraiu jornalistas europeus e executivos de alto escalão, entre eles Luca Cordeiro di Montezomolo, o presidente da Ferrari e figura-chave na viabilização do projeto. O carro era operado pela F-Corse, equipe com apoio técnico da Ferrari. 2 MC12 foram inscritos e a expectativa era menos sobre vencer e mais sobre aparecer. A presença em pista já funcionava como validação pública de que o projeto existia, estava vivo e rodava em condições reais. No entanto, o caminho até o grid foi mais turbulento que a Maserati esperava. Apesar de cumprir o número mínimo de unidades exigido, o MC12 ultrapassava os limites máximos de largura estabelecidos para a categoria. O regulamento dizia que carros homologados não poderiam exceder 2 metros, mas a Maserati media 2,09. A situação gerou protestos de concorrentes e colocou a organização em posição desconfortável. A solução foi política. Permitir a estreia, mas impedir a marcação dos pontos.
o que foi justo. O grid incluía 3 Ferraris 575 GTC e o temido 550 GTS da ProDrive, carro independente que vinha superando os esforços oficiais da Ferrari em diversas etapas. A estreia do MC12 era, portanto, uma tentativa de virar esse jogo, mas o desfecho foi outro. Quem venceu em Imola foi o Saleen S7R da Vitaphone Racing, pilotado por Michael Bartels e Uwe Auzen. O MC12 não brilhou, apenas completou a corrida, mas ficou longe do pódio. Contudo, a imprensa elogiou o potencial, mas destacou o excesso de tamanho e a dificuldade em justificar sua legalidade. Montezómulo declarou que era apenas o início e que a evolução viria gradualmente, e que não considerou um desastre, mas também óbvio que não teve o impacto que a Maserati esperava já de início. Com a homologação finalmente resolvida, o MC12 entrou de forma oficial no campeonato da FIA GT em 2005. A temporada anterior serviria como teste de fogo e termômetro político. Agora a Maserati tinha permissão para marcar pontos e o projeto ganhava atração com 2 equipes dedicadas, a Vitaphone Racing e a JMB Racing, ambas alinhadas com o suporte técnico da fábrica. A Vitaphone, liderada por Michael Bartels, logo se destacou como a principal força do programa. Seu carro, operado com precisão quase cirúrgica, aproveitou o equilíbrio natural do chassi e a confiabilidade do conjunto mecânico para se tornar o novo referencial da categoria. O MC12, mais estável e menos exigente com os pneus do que seus concorrentes, exibia desempenho consistente em diferentes tipos de pista. O V12 aspirado mostrava força em médios e altos giros, mas o que mais impressionava era a constância. Enquanto rivais como o Ferrari e a Aston Martin DBR9 alternavam bons e maus momentos, o MC12 mantinha resultados sólidos em quase todas as etapas. A primeira vitória na rodada foi no Motorsport Arena Oceans Spin. Foi um marco. Era oficial do carro em uma corrida válida para o campeonato. Ainda assim, a temporada não foi dominada com facilidade. O 550 GTS da ProDrive continuava competitivo, e a divisão de pontos entre as 2 equipes Maserati impediu que os seus pilotos chegassem ao topo da classificação geral. Michael Bartels e Timo Schneider terminaram empatados em segundo lugar, perdendo o título por apenas 1 ponto para Gabriel Gardel, que corria pela Larbury Competition com 550. Nos bastidores, a temporada de 2005 consolidou o retorno da Maserati ao cenário internacional. A vitória no campeonato de equipes e o desempenho dominante nas pistas marcaram o início de uma sequência histórica. O exagero na pista. Após uma temporada excelente com resultados em 2005, a Maserati decidiu explorar o entusiasmo de seus clientes mais próximos com uma edição especial do MC12. Surgia a versão Corsa, uma série limitada de 12 unidades destinada exclusivamente ao uso em pista, sem homologação para as ruas e sem pretensão de participar de campeonatos oficiais. Era, essencialmente, um GT1 para milionários em track days. Visualmente, o Corsa seguia o desenho da versão de corridas, mas com acabamentos mais refinados e pintura azul metálico exclusiva, chamado Victory Blue. O motor V12 foi mantido em sua configuração mais agressiva, com potência próxima de 755 cavalos, acima da versão Stradale e até do carro de competição, já que não havia mais a necessidade de atender às restrições da FIA. A suspensão e o conjunto de freios foram mantidos em padrão de corrida, com pneus slick e câmbio sequencial ajustado para uso intenso. Sem as limitações de peso e ruído impostas pelas versões de rua, o Corsa era mais leve, mais direto e, em muitos aspectos, mais visceral do que qualquer outro MC12 já construído. A entrega das unidades foi feita de forma extremamente controlada, com suporte técnico direto da fábrica e acompanhamento em eventos fechados. Era um programa semelhante ao que a Ferrari realizava com o FXX, mas com volume ainda menor e foco total em clientes que já tinham histórico com a marca. O MC12 Corsa era um carro oferecido diretamente a quem já estava dentro de um círculo. Para esses poucos, o que foi entregue não era um super carro, era uma experiência de competição privado com selo oficial da Maserati. A
temporada de 2006 começou com menos concorrência e mais expectativas. A Maserati, agora sem a JMB Racing no grid, concentrou seus esforços na Vitaphone Racing, equipe que receberia os 2 únicos MC12 do campeonato. A estrutura, ainda liderada por Bartels, tinha experiência, ritmo e, naquele momento, um carro mais confiável do que qualquer outro da categoria. A concorrência direta vinha do Aston Martin DBR9, modelo recém-lançado que trazia o peso de uma marca tradicional e o suporte técnico da ProDrive. Também estavam presentes o S7R e o Corvette C6R, mas nenhum deles mostrou regularidade suficiente para ameaçar a campanha da Maserati ao longo da temporada. O MC12 respondeu com solidez, venceu 5 de 10 etapas, incluindo a tradicional 24 horas de Spa, e demonstrou uma qualidade mecânica que poucos rivais conseguiam ter. A confiabilidade, mais do que a velocidade pura, foi o diferencial. Em um campeonato onde quebras e erros custavam pontos preciosos, a Maserati cruzava a linha de chegada em quase todas as provas inteiro. Inevitavelmente, a dupla Bartels e Andrea Bertolini venceria o campeonato de pilotos, enquanto a Vitaphone conquistava o título por equipes pelo 2º ano consecutivo, em uma temporada mais limpa, menos turbulenta nos bastidores e com a imagem da máquina agora consolidada como um carro a ser batido na GT1. Porém, mesmo nesse cenário, a Maserati perdeu o título de construtores. Com apenas uma equipe marcando pontos, não havia volume o suficiente para enfrentar o número maior de DBR9s inscritos por diferentes times. A conta era simples, um carro dominante que lutava sozinho e que perderia para bons carros com mais presença no grid. A diferença não mudou a percepção geral. A vitória da Maserati no campeonato de pilotos e equipes deixava claro que o modelo tinha ultrapassado a fase de promessa para o centro da categoria. O ano de 2007 consolidou a hegemonia da Maserati na GT1, que pela 3ª vez consecutiva, o MC12 dominava o campeonato com a Vitaphone Racing. A equipe manteve sua dupla principal, Bartels e Bertolini, e agora contava com o reforço da Playteam Sara Free, escuderia italiana que inscreveu 2 carros adicionais com o apoio técnico parcial da fábrica. A concorrência também começava a se reorganizar. A Aston Martin aumentava sua presença com mais DBR9s no grid, enquanto o Corvette C6R aparecia em etapas pontuais com desempenho sólido. Mas o ritmo do MC12 seguia difícil de se igualar. Ainda que o número de vitórias absolutas tenha sido menor do que no ano anterior, o conjunto compensava na consistência. Mesmo sem vencer todas, a Maserati quase sempre estava no pódio. Thomas Biaggi, um dos pilotos da Playteam, se destacou ao longo da temporada e terminou com o título de pilotos. A dupla Bartels e Bertolini ficaram para trás na pontuação, mas garantiram pontos suficientes para selar mais um campeonato por equipes para a Vitaphone. E dessa vez a Maserati levou o título de construtores, beneficiado pelo aumento do número de carros no grid, conseguindo tudo o que podia dentro da categoria. A performance do modelo já não surpreendia. Era esperado que fosse competitivo, durável e equilibrado, mas o que começava a chamar a atenção era a sua longevidade. Enquanto outros fabricantes testavam evoluções ou lançavam novas versões, a Maserati mantinha praticamente o mesmo pacote técnico desde 2004. Fora das pistas, as regras da FIA começavam a ser revisadas. Rumores sobre mudanças na estrutura do campeonato circulavam nos bastidores, com a possibilidade de uma nova era mais padronizada para os GTs. A Maserati acompanhava em silêncio, sabendo que a janela para explorar ao máximo o MC12 estava se fechando, mas naquele momento ainda era tempo de empilhar mais vitórias. Ainda em 2007, a Maserati decidiu tentar algo fora da Europa. Depois de 3 anos concentrado no FIA GT, o MC12 atravessou o Atlântico para disputar etapas da American Le Mans Series. Era uma oportunidade para testar o carro em um novo ambiente, com diferentes rivais, regulamentos mais exigentes e pistas diferentes do habitual. A estreia aconteceu em Road America, seguida da tradicional Petit Le Mans em Road Atlanta. O carro foi inscrito pela equipe Doran Racing, com patrocínio da empresa canadense Ditec e apoio do veterano piloto Fred Linhart. A versão utilizada tinha alterações visuais específicas. A frente foi encurtada para tentar atender às dimensões máximas permitidas pelo regulamento, que sempre considerou o modelo da Maserati grande demais para a classe GT1. Mesmo com modificações, o carro ficou inelegível para pontuar. Ainda assim, o desempenho foi decente. O MC12 completou ambas as corridas e conquistou pódios simbólicos, resultado atrelado à baixa quantidade do grid do que da superioridade técnica. Na prática, o único rival direto era o C6R,
já consolidado como força dominante dentro da América do Norte. A participação da Maserati não agradou a todos. Equipes rivais reclamaram da presença de um carro fora do regulamento, temendo que sua performance pudesse interferir nos resultados de quem disputava pontos. O carro era rápido, mas ainda pesado demais e pouco adaptado ao estilo das pistas americanas. A experiência serviu mais como laboratório do que como ambição por títulos. Com isso, após essas duas aparições, o foco voltou para a Europa. O ACO continuaria barrando sua entrada em Le Mans, e as restrições técnicas nos Estados Unidos limitavam qualquer chance real de sucesso ao longo prazo. A tentativa mostrou que o MC12 era respeitável, mas também que seu território natural continuava sendo o asfalto europeu, onde ele era imbatível. Entre 2008 e 2009, a Vitaphone Racing manteve o carro na ativa com poucas alterações e resultados consistentes, e o domínio seguia intacto. A combinação entre confiabilidade, equilíbrio e equipe experiente continuava sendo suficiente para vencer. Em 2008, o carro reconquistou o título de pilotos, garantindo também mais um campeonato por equipes para a Vitaphone e mantendo a Maserati no topo entre os construtores. No ano seguinte, o cenário se repetiu. 5 títulos seguidos por equipes, 4 de pilotos e uma reputação consolidada como referência maior dentro da categoria. Mas o ambiente começava a mudar. A FIA preparava uma reestruturação completa para 2010, que transformaria o campeonato em uma nova competição mundial, com padronização técnica mais rígida e tempo de vida limitado para carros homologados em ciclos anteriores. Era um sinal claro de que o carro dominador estava com os dias contados. Ainda assim, a Maserati decidiu participar de novo do FIA GT1 World Championship. O carro já era o coroa do grid, mas seguia competitivo. E no ano de estreia da nova era, a história se repetiu. A equipe venceu o título de equipes e garantiu mais um campeonato de pilotos com a mesma dupla que acompanhava o carro desde o início, Bartels e Bertolini. Foi a última dança do MC12 em estilo. As novas regras não permitiriam sua inscrição em 2011, encerrando oficialmente sua trajetória no topo do automobilismo de Gran Turismo. Ao todo, foram 6 temporadas, 5 títulos de equipes, 4 de pilotos e um legado de desempenho sustentado não pela inovação constante, mas pela excelência de um projeto que nasceu pronto. O MC12 saiu do grid como entrou, sem concessões, sem adaptação ao mercado, sem nostalgia forçada e venceu até quando o regulamento permitiu. Depois disso, desligou o motor e, porém, com a sua missão cumprida. Igualmente me lembrando a história da Subaru no Rally, um carro que mudou o rumo da categoria, duelando com grandes, sofrendo, evoluindo até se tornar o... Bom, já falei demais. Se liga nesse vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já em 5 segundos.